Boa noite a todos. Jesus, continue nos envolvendo nesse momento importante de estarmos juntos, porque juntos nós vamos falar sobre, eu diria, a grande importância que nós temos que despertar em nossa consciência, a questão do casamento, da família. Porque para uma sociedade, um mundo melhor, organizado, de conceitos morais cristãos, de valores realmente da honestidade, e do amor verdadeiro, se faz necessário que seja construído na raiz, na base. Porque sendo a terra, o mundo, considerado também uma escola, um mundo de provas e expiações, onde habita espíritos em busca de reajustarem-se, em busca de crescimento espiritual e moral. Então a família, eu diria que é a primeira sala, uma das salas de aula da escola terra, onde diria que seria a preparação, o jardim ali, que nós temos que realmente construir. Porque na questão de O Livro dos Espíritos, na questão 695, Allan Kardec ele pergunta aos espíritos acerca do que seria, o que é o casamento. E responde aos espíritos o seguinte, de que o casamento é a união permanente de dois seres, masculino e feminino, e que deve se fundar, deve ser construído em uma afeição mútua. E também, a monogamia, segundo os espíritos, foi um dos grandes avanços da humanidade, porque na época em que Jesus veio à Terra, o que prevalecia era a poligamia, onde a instituição, o casamento, ele não existia, que é uma lei, criada pelos homens, ok? E naturalmente para o ser humano, dotado de livre-arbítrio, dentro da sua consciência, da sua inteligência, de querer realizar-se, na época de Jesus, a poligamia, ela prevalecia da seguinte forma, onde o homem, ele poderia unir-se, casar-se com várias mulheres, desde que tivesse dinheiro para comprá-las, 50 ciclos, que é uma moeda judaica ali. E dessa forma, as mulheres, elas eram compradas, em determinado tempo, usavam-se as mulheres e depois descartavam-se. Só que nós nascemos, existimos na terra para aprender, como disse Jesus, a amar uns aos outros, amarmos as pessoas, as almas encarnadas, e usarmos as coisas, os bens materiais. Só que em termos gerais, a humanidade ela inverteu esses valores, Então, amando-se as coisas, os bens materiais, apegando-se e usando-se as pessoas. Daí a necessidade de construirmos na base, no alicerce, a questão dos valores morais, espirituais, e apresentarmos, através do exemplo, entre nós, cônjuges ou não, os filhos que temos, ou que não, se não tivermos filhos, aqueles menores, para que possamos construir, dentro dos nossos sentimentos, os valores morais. E a espiritualidade, ela, de acordo com isso aí, se o homem ele retrogradar nesse sentido, de buscar apenas o uso, dos instintos materiais, sexuais, nós retornaríamos à irracionalidade, à animalidade. Aí, sim, onde vai se gerar mais um caos na sociedade. E é uma questão que está na 695,
E além da poligamia, também existia a lei do repúdio, né? Onde, por um motivo mais banal, o homem, na sua consciência, né, como achando-se o superior à mulher, por qualquer motivo ele enjoasse dela, dava-lhe carta de repúdio. Dava-lhe carta de repúdio, né? E os fariseus, né, que sempre ouviam as pregações de Jesus acerca do perdão, né, do amor ao próximo, da tolerância, da paciência, perguntaram a Jesus por que Moisés permitia-se que desse carta de divórcio, né? Aí Jesus vai e responde, né? Por causa da dureza dos vossos corações. Por causa da dureza dos vossos corações. Dureza de coração, né, representa a questão da inferioridade do ser, um atraso moral, onde é o que prevalece apenas o egoísmo e o orgulho. Egoísmo e orgulho. Então, Jesus ele teve, né, essa missão de implantar nos sentimentos das pessoas, né, a sensibilidade do respeito ao próximo, que até então o que prevalecia era apenas o ego, o meu, o eu, né, principalmente no que se refere, né, à masculinidade. E Jesus ele coloca, né, o homem deixará pai e mãe e se unirá a uma mulher, e serão os dois uma só carne, né? Não separe o homem o que Deus uniu. E por conta dessas palavras foi implantado mais tarde, né, de Jesus, a monogamia, né, que é aonde foi despertando na consciência do ser humano, né, que na sua normalidade tem que ser apenas os dois, né, para que possa assim começar a iniciar a surgir uma ordem, né, social na humanidade. E foi reforçado por Paulo de Tarso, né, que ele diz assim: se alguém aspira a ser inspetor, se deseja belo trabalho na seara do Cristo, seja homem de uma só mulher, ou vice-versa, né? Ou vice-versa, porque nessa época ele colocou, né, seja homem de uma só mulher, porque o que prevalecia era a poligamia, né? O homem ele tinha esse poder, né, dentro de si, do seu orgulho, do seu egoísmo, dessas vantagens segundo eles, né? E a mulher não, tinha que ser submetido, né? Por isso que ele coloca, né? Mas nós, espíritos aqui encarnados, tanto homem como mulher, né, temos que buscar em nossa consciência, né, buscar essa lucidez espiritual de que temos que vencer aquilo que está dentro de nós, né, que são as más inclinações. Estejamos na experiência feminina, né, ou masculina. Se aspiramos a praticar o bem, se queremos levar a mensagem do Cristo, devemos nos esforçar, não só com as palavras, né, mas acima de tudo, também dar o exemplo, né. E se nós fizermos uma reflexão profunda, a gente observa que, em termos gerais, né, o ser humano de hoje está querendo voltar, né, à época mosaica, né, a época da poligamia, né, onde, né, o homem, no seu psiquismo, ele traz essa ideia, essa fixação. Ele se une, se casa com uma mulher, mas quer viver maritalmente com outras. E o que nos tempos de hoje é irracional nós, né, vermos isso como uma normalidade, né? Uma normalidade, né? E o homem equivocadamente acha que tendo relações extraconjugais, isso vai fortalecer a sua masculinidade, né? Mas a gente, em conversa, a gente observa que né, corriqueiro do dia a dia, isso para muitos homens, em termos gerais, é motivo de orgulho, né? Poder dominar as mulheres que quiser. Mas só que a moral de um homem, né, a definição de um homem, ela não está na concepção do mundo, de que ele pode isso, pode aquilo, não. Ela está baseada no homem de bem, segundo o Evangelho com o Espiritismo, né, do capítulo 17, que vai lá do item 3, né, que define-se um homem verdadeiramente pelo seu caráter, pela sua integridade moral, né,
do respeito ao próximo, no alicerce, né, no ensinamento do Cristo, é fazer ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Nós temos que buscar dentro de nós a questão de não ferirmos, não magoarmos, né, a sensibilidade ou o sentimento de quem quer que seja, né, seja os nossos cônjuges, né, seja os nossos filhos, as pessoas que estão relacionadas conosco, né? E nós precisamos entender o seguinte, eu lendo o livro, né, Sexo Além da Morte, de Ranieri, instruído por André Luiz, ele fala que a sede, né, sexual, ela está na alma, no ser, no perispírito, não no corpo físico. Porque o corpo físico é apenas uma expressão de que o espírito se utiliza para as experiências carnais. Porque a relação sexual, né, o sexo em si, segundo a doutrina espírita, dentro de uma harmonia, de uma consciência lícita, né, existe ali uma troca de energia, de fluidos entre os casais. E vão se nutrindo, né, a desenvolver aquela ternura e o amor entre si. Mas muitas vezes, né, equivocadamente, por falta de instrução, ignorância, nós buscamos, né, ter que satisfazer os instintos, né, aquela concepção de que eu tenho que, né, que liberar. E não é bem assim, né? Estamos aqui para nos educar, para nos educarmos, né? Então foi se cristalizando, né, no pesquisa do homem, né, essa questão de ele poder ter relações extraconjugais. E as mulheres, né, com relação às mulheres, elas têm esse receio, né, de adulterarem com medo do apedrejamento, porque trazem daquela época da lei mosaica, né, tem que ser apedrejada. Embora, né, algumas façam com cautela, né, mas hoje elas têm medo de quê? Do apedrejamento moral, né, das acusações, né, das injúrias, a questão da sua imagem, da sua honra. E equivocadamente, algumas mulheres elas querem buscar esses direitos, né, que o homem tem, né, na sua igualdade. Parabéns às mulheres que conquistaram realmente alguns espaços na sociedade, né, no que diz respeito a algumas tarefas que os homens fazem. Mas é preciso entender o seguinte, de que essa liberdade ela tem que ser alicerçada em uma moral, né, cristã, porque libertinagem, né, nunca foi progresso moral. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Libertinagem é outra. E com o casamento, né, os casais eles devem assumir essa responsabilidade, ou seja, né, temos que assumir essa responsabilidade da união, em desenvolver, né, realmente esse sentimento de ternura. Por quê? Porque Jesus, quando ele falava, né, do perdão, né, 70 vezes, 7 vezes, ele também estava falando de casamento, né, porque é um compromisso que assumimos antes de reencarnarmos no mundo espiritual, né, essa união. Porque também nós vamos, né, tendo filhos, a responsabilidade de almas, de espíritos, ali sob nossa responsabilidade. Então, quando Jesus fala 70 vezes 7 vezes, está falando também de casamento. Todos os dias, porque o casamento, né, a união, é um dos meios mais rápidos e eficazes de nós evoluirmos. Porque todos os dias nós temos que renunciar a nós mesmos, né? Renunciar a alguns vícios, alguns gostos, né? Saber compreender, tolerar. Até porque então nós não, né, amamos na sua plenitude. Por isso que a gente vai, tem que ter paciência, né? O outro tem com a gente tem que ter para com o outro. O Martim Peralva, que é um escritor espírita, ele fala que existem cinco tipos de casamento, né? Que o primeiro casamento é o casamento acidental. Esse tipo de casamento é aqueles momentos onde almas, né, inexperientes, muitas vezes atraídas pelo momento, pelo fogo da sensualidade, muitas vezes, né, pela paixão ali, têm-se relações sexuais, né, muitas vezes unem-se ali por questões de conveniências, né, de honra, de nome, mas não tem assim um alicerce, né,
uma construção antecipada. Muitas vezes eles, na sua totalidade, né? Poucos dias se desfaz ali, né? Aquele amor, paixão, aquele fogo, e se vai. Casamentos acidentais, né? E o segundo é o provacional. Esse é o que mais existe no nosso planeta, né? Onde espíritos, né, de almas endividadas umas com a outra reencarnam com esse propósito de se reajustarem. Daí muitas vezes nós observamos que existem, né, muitas separações de casamentos provacionais, onde um e o outro eles têm que realmente batalhar, lutar, né, renunciar muitas coisas para poder cumprir, né, com essa missão, né? Porque todos nós temos uma missão, seja ela pequena ou grande, né? Embora, enfim, né? Então a união, né? Muitas vezes como é que se dá essa união? Deus, né, na sua infinita misericórdia, vai nos conduzindo, né, para que possamos ali chegar. Embora antes de nos unirmos, né, com almas que temos desajustes, a gente desvie na estrada, mas na frente a gente vai se encontrando. Jesus nos disse: não saireis de lá enquanto não houverdes ter acertado o último ceitil. Então esse, na sua grande maioria, são os casamentos provacionais, né? E o terceiro é o sacrificial, onde muitas vezes uma alma iluminada, né, ela reencarna com a finalidade de auxiliar uma outra alma bem inferiorizada. Então às vezes a gente vê, né, aquela esposa, né, sempre paciente, onde o marido, muitas vezes, coração endurecido, né, tirano, e ela continua lá, né, paciente, né, sempre com boas palavras, tentando conduzir o homem do bom caminho. Ou vice-versa, muitas vezes é o marido, né, paciente ali, sempre buscando do bom e do melhor para a esposa, tentando, né, levá-la ao caminho da luz. E às vezes nessas situações, que a gente observa, a gente quer definir, decidir a vida das pessoas. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque nós, né, estamos incutindo uma visão nossa, né, daquilo que a gente está enxergando no momento. Se fosse eu, faria assim. Só que nós não sabemos, né, quem são essas duas almas, esses dois seres. Então, sermos juízes, né, para definirmos sobre a relação de alguém, porque às vezes pessoas, né, procuram, né, no desespero do momento, alguma opinião, né, algum auxílio, e equivocadamente às vezes nós batemos o martelo: se fosse eu, faria assim. Sempre a nossa visão, né, é equivocada. No livro Boa Nova, lá tem uma parte que eu li, né, de renúncia, onde Joana de Cusa, né, Cusa era um cidadão romano lá, que fazia parte, né, do clero, né, dos autores da lei, né, dos patrícios, né? Cusa, ela era uma seguidora de Jesus na sua intimidade, né? Ela escutava Jesus, a sua doutrina maravilhosa, e ela, né, alimentava aquilo e tentava praticar, e praticava o Evangelho de Jesus na sua intimidade. E ela, nas suas conversações com Jesus em particular, ela falava da dificuldade que estava tendo em casa, das relações com o esposo, né? Com o esposo, porque como é que vai ser, Senhor, né? Eu, né, com seus conceitos da boa nova, e meu esposo, né, completamente avesso, né? Não, porque a preocupação dele, né, era questões de conveniência, de bem-estar, né, da sociedade. Então Jesus, né, tinha que ser excluído da família dele ali. Aí Jesus aconselhou que ela auxiliasse com exemplo, tivesse paciência, né, que a alma ela é eterna, era necessário que ela o auxiliasse, né. E assim ela, né, permaneceu, né, sendo paciente, e depois ele veio a desencarnar, né, tiveram um filho, tanto que ela foi, né, queimada em praça pública, porque as pessoas queriam que ela renunciasse a Jesus e ela não renunciou, né, e assim tocaram fogo nela. E a história lá continua, né, belíssima, que Jesus a acolheu, né, logicamente que o espírito não sofreu, né, essas consequências. Os casamentos sacrificiais, né, e o
quarto tipo é o casamento afim. Aqui, né, os afins, aqui tem-se o reencontro de corações amigos, né, para a consolidação de ideias que se tem os dois, né, de construção de ideais, né, ideais. E também temos o quinto casamento, que é o transcendente. Esse aqui, né, são aquelas almas que elas se unem com a finalidade de coisas, né, não do casal em si, mas de ideias, de ideais, né, enobrecedores para a humanidade. Para a humanidade, né? E a doutrina espírita ela vem nos dizer o seguinte, que não existe alma gêmea, né? Naquela questão da minha outra metade, não. Cada espírito é um mundo por si, através do outro, né, desenvolver o amor. Não existe. O que existe são almas engrandecidas, né, com sentimentos e pensamentos engrandecidos no bem, na finalidade do próximo. E a maioria dos casamentos aqui na Terra ela é proporcional por quê? Porque a gente vê, né, muitos desajustes nos lares. Muitas vezes espíritos, né, endividados, às vezes até espíritos inimigos, se reúnem ali. Né, se reúnem ali para poder desenvolver, realmente se reajustar perante a lei do amor. Né? E no livro, continuando no livro Sexo Além da Morte, né, Além da Morte, ele fala o seguinte lá, que no mundo espiritual existe, né, logicamente, espíritos ainda muito atrasados. Né? Eles têm uma versão completa, né, da questão do perdão, do amor, né, da evolução, da boa nova do Cristo. Ele nos afirma o seguinte, que eles estavam reunidos, né, uma legião de espíritos, para virem à Terra com o intuito de influenciarem, né, a destruição dos casais. E parece que estão tendo êxito, né? Porque na questão 459 dos Espíritos, o livro, né, dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se os Espíritos eles influenciam, né, sobre os nossos pensamentos. E eles respondem a Kardec que muito mais do que nós imaginamos eles influenciam. E frequentemente são eles que nos dirigem. Agora, né, só lobos caem a armadilha de lobo de Jesus. Né? O mal só tem acesso onde há maldade. Temos que entender o seguinte, de que as influências elas existem, mas quem é responsável por eu, por mim, sou eu, não é ninguém. Eu que tenho o poder sobre mim de me conduzir. E Deus me disse, vós sois deuses. Então se eu permito que um outro me conduza, é porque eu dei abertura e oportunidade para isso, né? E o Espiritismo também, ela não vem dizer assim, sabe, né? Porque também ela pode ser uma doutrina divorcionista. Em que sentido? Se uma relação ela está, né, ali desgastada, né, se não existe mais o respeito, se o que prevalece é a agressão física, né, a agressão verbal ali, o que você tem que fazer? Se não está insuportável, né, está insuportável, talvez seria melhor realizar o que a lei manda, né, física, né? É só ali legalizar o que de fato já está destruído, né? Que é o sentimento de amor um pelo outro, que não existe mais. Quando já vai além dos extremos, né? E a doutrina espírita ela nos auxilia, né, nos mostrando o seguinte, aquilo que muitas vezes, né, nós não conseguimos hoje, né, com os nossos cônjuges, a misericórdia de Deus ela nos concede sempre oportunidades, né, de reajuste. Se não tem condições de ser como marido e mulher, a gente vai reencarnar juntos novamente, como irmão, como filho. Porque a dívida está entre os espíritos, né? Muitas vezes acontece disso, né? Não deu certo como marido e mulher, aí como filho, como irmão, como pai ali. E a gente precisamos entender o seguinte, né? Que mais o que eu tenho que fazer, né? Quais são as orientações que nos diz a doutrina espírita acerca disso, né? Bom, é como eu disse, né? A dureza dos vossos corações. Então nós temos que ir abrandar os nossos sentimentos, né? Porque
não existe doutor, né? Não existe uma fórmula, uma diretriz específica, né? Em termos gerais. O que nós temos que fazer realmente, né? Para que a gente possa vencer, né? Não as pessoas, mas a nós mesmos, nossas dificuldades. A cada dia temos que realmente construir a cada dia, né, um casamento solidificado no amor. Muitas vezes pequenos gestos do dia a dia, né, sempre se colocar no lugar do outro, né, às vezes palavras carinhosas, isso vai fazendo com que nós possamos ali, né, nesse jardim de flores, a gente sempre adubar ali, né, o casamento. Agora, o que falta no relacionamento, né, que é o primordial, estava conversando às vezes com os colegas do trabalho, né, a gente não dá muita importância a essa questão, né, do relacionamento. A gente não pode ir levando, né, como folha seca ao vento. Né. Muitos de nós nos preocupamos em colocar, né, construir uma casa natural, normal, né, colocar móveis, né, de última geração ali, colocar tudo do bom e do melhor. Mas temos que colocar em primeiro lugar, em nossos lares, em nossas casas, né, a questão do evangelho no lar. Por quê? Porque a base, né, da família não é as colunas, os pilares de uma casa física, né, mas sim está dentro do ser, na alma, né, no espírito. O evangelho de Jesus, ele é o mais eficaz instrumento de superação das dificuldades de relacionamento. Porque às vezes a gente diz assim, né? Vou para casa. Porque a casa é a casa, o lar é diferente. Ixi, né? Tem que ir para casa agora. O que está acontecendo? O que nós estamos fazendo, realizando, né, para que se torne um lar? Porque o lar é a harmonia entre os familiares, né? E a casa não, né? É apenas as paredes e os móveis. Então é importante que nós realizemos a implantação do evangelho no lar. Onde através das leituras, né, que a gente vai fazendo, a gente não vai, né, julgar para o outro, que é para você, né, isso aqui é para... Não, né? É exatamente ali para que nós nos fortaleçamos com essa maturidade do evangelho. Porque às vezes as pessoas, elas têm essa ideia de que o casamento ele tem que ser sempre aquele fogo, né, do namoro, e não é. Nós somos almas, espíritos em evolução, em que a gente vai amadurecendo e crescendo outras, né, necessidades no ser. É exatamente a ternura, onde a gente tem que chegar. A confiança, né, os ideais, sempre buscando, né, ali, não o crescimento material, mas Jesus disse: busca primeiro o reino de Deus, o resto vem por acréscimo. Para finalizar, né, Padre Zezinho realmente tem aqui nos cânticos, né? Realmente foi uma letra muito bem inspirada, né? Em que ele diz ali que nenhuma família começa em qualquer de repente, né? Esses são os relacionamentos acidentais, né? Realmente as famílias, elas começam no mundo espiritual. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, né? Que possamos, ao deitarmos, né, antes de dormirmos, pedirmos perdão ou perdoarmos por algum equívoco que cometemos durante o dia. É realmente uma letra, né, que ela está alicerçada, eu diria, no Evangelho de Jesus. Então, acerca, né, desse assunto, eu trago, né, e trouxe, porque é muito, né, é pouco, digamos assim, difundido, né, essa base. Porque para a gente, como diz na bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso, né? Essa ordem e progresso, ela tem que começar dentro, né, dos nossos sentimentos, dentro do nosso lar. Que nos esforcemos para vencermos a nós mesmos, né? E resistirmos às más influências e olharmos sempre a orientação do Cristo, né? Fazer aos outros somente aquilo que você gostaria que lhe fosse feito, né? Muita paz a todos. Que Deus ilumine os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Muita paz.
Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor, àquele que passa pela aprovação, luz àquele que procura a verdade. Ponte no coração do homem a compaixão e a caridade. Ó Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dai ao Pai ao culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que a vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Permita aos Espíritos Consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Senhor, um raio, uma faísca do vosso amor possa abrasar a terra, deixar-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó beleza, ó bondade, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Dai-nos, Senhor, a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará em nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa humilde imagem. Que a paz de Jesus continue em nossos corações e que assim seja.